amigas e amigos do GPEC. Meu nome é Sâmia Lago. Eu estou aqui com vocês para apresentar um tema do Livro dos Espíritos. Faz parte do capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Antes, vamos orar rogando a Deus que os nossos esforços se aproximem dos seus propósitos. Mestre Jesus, Senhor de nossos caminhos, guia e modelo da humanidade, te pedimos nesse instante a inspiração necessária para desenvolver as ideias e para absorver aquilo que elas nos trazem, que proporcionam a nossa mudança conforme o nosso esforço e desejo. Sê conosco, Mestre Jesus, em todas as etapas de nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Lei de justiça, amor e caridade. A primeira coisa que podemos pensar a respeito desse tema é que ele se trata de lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. E que as três leis estão interligadas. Não existe justiça sem amor e sem caridade. Precisamos pensar assim porque existe uma diferença entre a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade e as suas execuções. Nós, como seres humanos, trazemos ainda muitos defeitos, carregamos muitos erros, e esses erros, obviamente, vão se projetar naquilo que fazemos. Os nossos defeitos não são somente fruto dos nossos erros, mas também da nossa ignorância. Portanto, à medida que nós progredimos, vamos abandonando pouco a pouco as nossas noções a respeito da vida, que muitas vezes refletem a nossa ignorância, e dentre elas as nossas noções de justiça, de amor e de caridade. As leis existem acima da nossa vontade, mas através daquilo que somos, nós percebemos essas leis e traduzimos em ações, em pensamentos, o que compreendemos de cada uma delas. Vamos nos ater ao Livro dos Espíritos, nos debruçando sobre cada questão, tentando ser o mais fiel possível àquilo que os Espíritos nos trouxeram como respostas às perguntas de Kardec. Esse capítulo, ele se divide em 4 subtemas: direito, justiça e direito natural, direito de propriedade, roubo, caridade e amor do próximo, amor maternal e filial. A versão que eu utilizei para o nosso estudo é a de Herculano Pires. Eu acredito que essa versão ela traga respostas mais límpidas. A linguagem utilizada, não que mude em essência, mas ela é mais direta, de maneira que o texto ele é menos truncado, digamos assim, porque ele é mais leve na tradução que faz a respeito das afirmações, mas a essência permanece a mesma. Entretanto, por preferência minha, eu escolhi a versão de Herculano Pires. A primeira questão deste capítulo começa na questão 873 e vai até a 892. A primeira pergunta diz o seguinte: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Os Espíritos respondem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. E diz também que Deus o pôs no nosso coração. Esse sentimento foi posto em nosso coração por Deus. Significa, mais uma vez, a reafirmação de que a lei de justiça, de amor e caridade são leis da vida, que nós não adquirimos elas através da nossa vivência. Nós aprimoramos, nós nos aprofundamos. Então, o sentimento de justiça, o desejo da justiça é um desejo natural. Na questão 874, Kardec pergunta: se a justiça é uma lei natural, como se explica
que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que o outro parece injusto. Kardec, sempre muito perspicaz, ele vai prescutando as questões, tentando se aprofundar cada vez mais, perguntando, bom, é um desejo, é um sentimento natural. Porém, por que nós não observamos isso de maneira natural e uma concordância, uma harmonia entre as nossas percepções de justiça? Eis que os espíritos respondem. É que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais. Então, nós, dando as nossas tintas a essa lei, a traduzimos à nossa maneira. Mais adiante, Kardec pergunta, enfim, como se pode definir a justiça? Os espíritos são diretos e simples ao responder. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Vejam bem, se cada um de nós tem direitos e nós não sabemos qual o direito do outro, é lícito que nos questionemos como gostaríamos de ser respeitados, como gostaríamos de viver numa sociedade mais justa, em que todos os direitos possam ser respeitados, e trata-se aqui de direitos, né? É importante a gente frisar, e não desejos e paixões, que devem ser atendidas, cada um ao seu aspecto. Porque se fosse assim, haveria cada vez mais um desequilíbrio, uma injustiça, porque muitas vezes as paixões fazem com que enxergamos direitos em desejos, necessidades reais em necessidades supérfluas. E aí a explicação dos espíritos nos diz que nós misturamos aos sentimentos naturais as nossas paixões. E o que são as paixões? Também nos respondem os espíritos que as paixões são as insistências que nós possuímos em viver os instintos. Antes de termos elaborados os nossos sentimentos, nós passamos, obviamente, de maneira muito gradativa e lenta, do reino animal até adentrar o reino nominal, e experienciando sentimentos, sensações que vão se progressivamente melhorando, complexificando e se transformando naquilo que hoje conhecemos como sentimentos mais profundos. O amor, a bondade, e também, obviamente, outros que ainda não foram trabalhados de maneira devida. O medo e outras questões que nós trazemos e que são frutos de nossas vivências e também refletem a ignorância que ainda possuímos. É natural que, se ignoramos algo, se ignoramos aquilo que ainda está por vir, só conseguimos responder aos estímulos conforme aquilo que somos. Não podemos dar mais do que aquilo que possuímos. Porém, a justiça, o amor e a caridade foram colocados no coração dos seres humanos. Vão se desenvolver ao longo das nossas experiências. Na questão 875A, Kardec pergunta mais uma vez: o que determina esses direitos? Os espíritos respondem que são determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. E que as leis, elas são apropriadas aos costumes e ao caráter dos seres humanos. De acordo com o desenvolvimento, o crescimento da sociedade, mas também o desenvolvimento da humanidade, em determinado globo, determinado planeta, os direitos, eles refletem o caráter, e os sentimentos, os costumes também refletem o caráter de cada um, ou da maioria da humanidade que pertence àquele orbe. Então, não é, como eu disse, algo que vai refletir para além do lugar onde cada um se encontra. Pessoas que são encarnadas no mundo de provas e expiações
vão ter a compreensão da justiça, do amor e da caridade em conformidade com esse orbe. Então, é como desejar que uma criança de 3 anos tenha total ideia da justiça, exigir que os homens de agora, homens e mulheres de agora, já reflitam noções apuradas de justiça, de amor e de caridade que o Cristo já possuía. Não por maldade, mas por total ignorância do que a profundidade dessa proposta nos traz em verdade. O Cristo ele foi muito simples ao falar com cada um de nós, induzindo para que caminhássemos através dos seus ensinamentos, para que num futuro encontrássemos a verdade. As promessas que o Cristo nos fez de vivenciar a felicidade, a harmonia, não são projetadas para serem executadas todas na terra. O reino dos céus, ele está no meio de nós, em espírito, mas ele não pode ser executado, nem concretizado, tampouco materializado na terra. Ainda não é possível que encontremos a inteireza desse reino dos céus. Então, estamos desenvolvendo aos poucos essas características cada vez mais positivas, até que nos encontremos um só com o Pai. É importante que a gente não pense nesse momento como algo parado no tempo. Vamos andar, daqui a muitos milênios vamos encontrar com Deus. O Espírito, ele não é regido pela matéria. Ele se serve dela para a sua evolução. Então haverá muito tempo dentro da eternidade para que a gente desenvolva cada uma das nossas características necessárias, que a gente não se torne um espírito ansioso por encontrar aquilo que ainda não reconhecemos. Não sabemos como é, por exemplo, a morada dos eleitos. Aqueles que nós consideramos eleitos, na verdade, são espíritos que trabalharam muito até que encontrassem a condição de felicidade permanente. Nós ainda temos que executar em nós sentimentos ainda muito mais próximos do amor ideal que o Cristo nos ensinou, para que tenhamos a graça de conviver entre esses que chamamos muitas vezes de eleitos. Mais adiante, os espíritos respondem à questão de Kardec, em que ele trata em que base foi fundada a lei natural, da justiça. E os espíritos respondem: querer para os outros o que quereis para vós mesmos, sempre nos colocando no patamar de igualdade. De igualdade de caracteres? Não, de igualdade de direitos. A lei natural diz que todos têm direitos. A lei humana diz que alguns podem ou não acessar esses direitos. Infelizmente, no momento que executamos as leis ou que acessamos essas leis, a gente sabe que pelo caráter de desigualdade da nossa sociedade, muitas pessoas não têm os seus direitos observados. Não é possível olhar hoje para o mundo, olhar hoje para o nosso país e afirmar que as leis elas são cumpridas em sua inteireza. Nós sabemos que muitas pessoas conseguem acessar, inclusive, os espaços institucionais de acesso às leis e outros não conseguem. Não conseguem por causa da desigualdade material, não somente da desigualdade que difere um do outro, porque é natural que nós não sejamos iguais, somos pessoas diferentes, isso é claro, mas da desigualdade forçosa de uma sociedade injusta. Vamos ver mais adiante a espiritualidade que participou da codificação falando disso. Então, fazer ao outro o que nós queremos que seja feito a nós é uma baliza. É uma baliza para indicar a segurança da execução da justiça. É importante que a gente aponte todos os nossos esforços para essa direção. Para a direção de pensar que o outro não deve ser mais cobrado do que eu mesmo, mais forçado a vivenciar situações desagradáveis do que eu mesmo. E que a gente não pense com isso
que o mal, a maldade, o desconforto, a miséria, a fome e todas essas questões que marcam o nosso planeta de maneira tão negativa sejam instrumentos ideais para a execução da justiça. A justiça, se ela é uma lei, conforme a espiritualidade nos afirma, e ela jamais vai encontrar preferencialmente no caminho do mal a sua execução. Isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Nós, como homens e mulheres, escolhemos, muitas vezes, através de ações inconscientes, fazer com que a sociedade continue utilizando instrumentos de maldade para executar a justiça. Nós não podemos pensar em sã consciência que Deus deseje que a fome exista para que as pessoas se corrijam. Nós criamos a fome, nós criamos um sistema de manutenção da miséria. Isso é responsabilidade nossa. Mas, como o Livro dos Espíritos nos assevera, Deus não desperdiça oportunidades na corrigenda dos homens, de maneira que o mal também é reencaminhado para se fazer um bem. Mas esse não é o caminho preferencial da vida. Kardec pergunta na questão 877, a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? A resposta é sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. E aí a gente tem que pensar em diversas questões. Primeiro, o direito do outro de ser diferente de mim, de viver conforme lhe apraz, contanto que também esse direito não me fira diretamente. A grande confusão é que muitas vezes nós confundimos o direito do outro com o nosso desgosto em relação à vida que ele escolheu para viver. Se nós não concordamos, achamos que ele não tem direito de viver assim. Não paramos para pensar que se a nós é dado o direito de escolha de determinadas coisas de nossa vida, de vivermos bem conforme aquilo que pensamos, ao outro isso também não deve ser retirado. A natureza de cada um deve ser respeitada, principalmente em se tratando daquilo que não está sob a escolha do outro, quer seja a sua sexualidade, a sua orientação de gênero, orientação sexual, né, e outras coisas que nós não escolhemos. Escolhemos como viver, e isso nos difere uns dos outros. Porque se eu, numa determinada condição, vivo respeitando o meu próximo, eu não estou infringindo lei alguma, sobretudo as leis naturais. E em se tratando aqui de leis naturais, nós não estamos falando de leis biológicas. Quando a espiritualidade responde sobre naturalidade, ele está falando de espiritualização, espiritualidade. Não está apontando para a biologia de absolutamente nada. Nós ocupamos corpos com determinadas missões espirituais. Ou seja, o corpo é um meio para se chegar à finalidade do espírito. Todos os nossos esforços devem apontar para essa direção também. Toda a finalidade da vida na Terra, da reencarnação, é para que a gente se melhore como ser. Não exatamente ser humano, mas ser espiritual. Nós estamos atravessando. Aqui a encarnação na Terra é uma passagem. A nossa estadia num planeta de provas e expiações é passageira também. O nosso conceito de justiça, enquanto estamos encarnados aqui, também é passageiro. De maneira que lá na frente vamos encontrar sociedades que estão mais avançadas do que nós, com conceitos que muitas vezes vão nos assustar. Quanto mais liberdade, quanto mais moralidade avançamos, mais liberdade possuímos. E maior e mais complexa é o nosso conceito de justiça. Hoje nós sabemos que precisamos avançar para que a sociedade ela seja mais igualitária. Estamos empreendendo esforços em melhorar as nossas leis, de maneira que, se olharmos há 100 anos atrás, a gente ainda flagrava
leis injustas que, por exemplo, forçavam a mulher a manter um matrimônio, um casamento que lhe vitimava. Ela não tinha liberdade. Hoje ainda encontramos assim, há pouquíssimo tempo foi tirada a expressão do crime de honra. Né? Há pouco tempo aqui no Brasil foi tirado, mas existem outros lugares no planeta em que a mulher é subjugada. Ela é colocada a serviço do homem. E isso nos choca. Nós, como sociedade, aqui no Ocidente, muitas vezes olhamos para o Oriente e reconhecemos vivências e conformações que nos chocam. Né? Mas a gente tem que entender que cada um de nós se encontra trabalhando um aspecto diferente da nossa personalidade. Assim também, cada país, cada povo encontra também, melhorando coletivamente, algum aspecto da sua personalidade, digamos assim, coletiva. E nós precisamos entender que a natureza não dá saltos. A nossa não dá, a do outro também. Então não nos cabe julgar, mas é preciso que nos debrucemos sobre questões como essa, para que a gente se pergunte, gostaríamos de voltar a viver como na Idade Média, por exemplo? Gostaríamos de voltar a viver numa sociedade em que o outro é forçado a se calar em seus direitos? Se nesse instante você pensar que é impossível que a gente volte a viver como na Idade Média, vamos lembrar que a história nos mostra que a humanidade ela viveu períodos cíclicos. Né? Ela avançou em alguns momentos, em outros regrediu. Depois do Império Romano, a Europa conheceu a ruralização, e adentrou em uma conformação de sociedade de extrema pobreza, de extrema violência. Conhecemos na Idade Média a Santa Inquisição, as pessoas eram mortas por discordarem do pensamento vigente, eram forçadas as minorias a viverem ao sabor e à vontade da maioria. E se nós formos observar ainda hoje, aqui mesmo no Brasil, nós flagramos pensamentos assim, primitivos, de um desejo que a nossa sociedade replique, sob o toque da violência, a condução dos seus indivíduos. Vivemos também no Brasil, há pouco tempo, uma ditadura sangrenta, que usurpou direitos dos indivíduos, né? E aí a gente tem que pensar que precisamos nos atentar de maneira consciente e racional para que as leis nossas repliquem cada vez mais a lei natural. A lei de liberdade, ela não pode, ela ser jamais retirada do seu entendimento, porque chega um ponto que cada um de nós, defendendo algo que acha melhor, pode se sentir no direito de tirar esse direito do outro. Né? Não, você não pode pensar diferente de mim. E isso nós temos que lutar contra. Por isso que um dos nossos maiores marcos é a Carta Universal dos Direitos Humanos. Os defensores dos direitos humanos são importantíssimos no mundo inteiro, porque a partir do momento em que a humanidade se viu convidada a viver uma civilização melhor para todos, ela compilou, digamos assim, os desejos da manutenção da civilidade. Romper com os direitos humanos é querer voltar à barbárie, da qual não tem muito tempo saímos. É uma recusa, essa carta, a romper com a civilidade, com a humanidade. E se nós formos observar, dentro da lei de amor, existe algo que nos pede de maneira ampla que amemos os nossos inimigos. O Cristo nos convidou a isso. E amar o inimigo é não desumanizá-lo, é não enxergá-lo diferente de nós mesmos, nos seus direitos. Esse marco, a partir do momento que toda a sociedade começar a reproduzi-lo, teremos avançado muito na questão do direito.
porque apesar de haver discordância, não haverá indignidade. Mais à frente, Kardec pergunta qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. É muito importante que nos atentemos para o fato de que sem amor e caridade não há justiça. Toda justiça, ela aponta para o aprendizado. Não nos esqueçamos disso. Para aprender, é necessário que tenhamos a oportunidade de corrigir os nossos caminhos. Se isso nos é negado, não existe justiça. Se começarmos, por exemplo, a defender a pena de morte, né, a pena capital, como algo dentro do, digamos assim, do menu da justiça, nós vamos abandonar forçosamente o amor e a caridade. Não podemos pensar como aqueles que concordam com o mundo. Cristo nos chamou para sermos diferentes. O amor do cristão, o sentimento de justiça do cristão é um sentimento diferenciado. Jesus jamais nos convidou para sermos adequados demais ao mundo. Se nos reconhecemos nesse instante totalmente concordantes com a justiça que é praticada no mundo, algo de errado existe em nós. A nossa justiça ainda não reflete a justiça natural. É um esforço importantíssimo, é um esforço de nos congregarmos cada vez mais no ideal de equilíbrio, mas é preciso que avancemos mais. Por isso que nossas leis são modificadas constantemente. No seguinte tópico, depois da justiça e direito natural, vem direito de propriedade, roubo. A primeira questão diz o seguinte: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta é o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, acima do direito de possuir algo, de ter qualquer tipo de propriedade, existe o direito de viver. Todos temos esse direito. E todas as vezes que atentamos contra o direito da vida, nós estamos infringindo uma lei maior. Nós sabemos que a lei humana nos garante que a vida deve ser preservada, mas em alguns momentos nós mesmos, na nossa individualidade, admitimos que esse ou aquele ser humano deve ser extirpado da face da terra, retirado da sua oportunidade reencarnatória. Muitas vezes nos pegamos com esse pensamento, como se ele replicasse o valor profundo de justiça, quando estamos vendo a espiritualidade superior nos responder que o maior direito de todos natural é o de viver, e que nenhum de nós tem o direito de atentar contra a vida do nosso próximo, ainda que nós discordemos da maneira com que ele vive, ainda que discordemos das suas ações e as achemos extremamente perigosas, erradas, errôneas, nós não temos o direito de tirar a sua vida. O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar. Quando não mais puder trabalhar, essa é a questão 881. Eles respondem, sim, mas deve fazê-lo em comum, como a abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como egoísta. Alguns animais lhe dão exemplo dessa prudência. As abelhas, elas vivem uma relação harmônica. Os indivíduos cooperam entre si e não concorrem entre si. Como nós percebemos hoje a nossa conformação social?
nós estamos vivendo de maneira cooperativa, comunitária, como nos diz aqui os espíritos superiores, que devemos fazer, ou seja, ajuntar bens com o propósito do bem comum, porque nós sabemos que nós produzimos riqueza através da exploração da natureza. O mundo, não nos pertence, nós estamos aqui, usufruindo das suas benesses. Quando chegamos à Terra, encontramos condições de organização social em que podemos concordar ou discordar, quando estivermos mais desenvolvidos, e devemos, acima de tudo, questionar sempre a condição onde nós encontramos. É lícito aceitarmos que somente 1% da nossa população, do nosso país, detenha mais da metade da riqueza produzida por todos? Temos que nos questionar de maneira verdadeira a respeito disso e não acharmos que Deus deseja que a nossa sociedade se conforme dessa maneira. Devemos respeitar as leis, mas devemos questionar a sociedade sempre. E se o nosso propósito é o bem comum. É prudente que nós ajuntemos, sim, mas não como egoísta, não como aquele que quer somente para si. Afinal de contas, nós chegamos à Terra e saímos dela sem levar absolutamente nada. O que faz diferença de nós, ao adentrarmos aqui, é como nos transformamos e como contribuímos para a transformação desse planeta. Que a gente não saia daqui querendo manter o estado das coisas como elas se encontram. Que a gente sempre aponte para o progresso. Porque é o propósito do Espírito, progredir sempre e não se manter conservador, se manter ferrenho a tradições que estão muitas vezes refletindo ideias da Idade Média, por exemplo. A questão 802 nos traz: o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? A resposta é muito clara. Deus não disse, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? Então, quem produz tem o direito de possuir. Mas lembremos da questão anterior. Temos que produzir de maneira a pensarmos na comunidade. E adiante, Kardec pergunta: o desejo de possuir é natural? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Então, possuir sim, é lícito que tenhamos o desejo de melhorar nossa vida material. Através do trabalho, nós desenvolvemos as nossas características intelectivas. Então, é muito lícito que nós trabalhemos e que tenhamos o conforto, a recompensa de ter, ao final desse trabalho, algo que nos satisfaça de algum modo as necessidades mais básicas, que nos traga conforto. Mas possuir uma casa de 200 milhões, de muitos milhões, enquanto existem pessoas que estão vivendo sob marquises, sob viadutos, se a gente acha comum, normal, natural isso, se nós não nos espantamos com pessoas jogadas nas calçadas, vivendo, como aqui vemos em Salvador, se nós passarmos por um viaduto qualquer desse, nós encontramos pessoas com papelão, vivendo, queimando coisas para se aquecer. Isso tem que nos assustar, isso tem que nos trazer algum tipo de indignação positiva, no sentido de que nós queiramos mudar o estado das coisas e não pensemos que é impossível, que está muito distante de nós. Nós somos seres inteligentes, conseguimos transformar tudo à nossa volta material. Viemos evoluindo biologicamente, espiritualmente, psiquicamente, emocionalmente, ao longo de muitas eras. Não é possível que nós não consigamos encontrar uma solução coletiva e política para resolver o problema que nos envolve nesse instante. Extrema desigualdade, a naturalidade do mal muitas vezes nas nossas ações e relações, a banalização da violência e outras coisas. Isso é responsabilidade nossa resolver. Não esperemos um milagre. Faz parte também do desenvolvimento intelectivo, coisa que todos nós desejamos,
pensarmos melhor a conformação social. Né? Mais adiante, na questão 883A, Kardec pergunta: entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com o que viver não se torna carga para ninguém? Os espíritos respondem: há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém. Acreditas que isso seja aprovado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho, com a intenção de auxiliar o semelhante, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Kardec pergunta: qual é o caráter da propriedade legítima? Então, o que legitima a propriedade? Os espíritos respondem: só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros. E aí a gente é convidado a parar um pouco e pensar: como são adquiridos os bens que nós possuímos, nós, humanidade? Existe alguma condição em que alguém trabalha exaustivamente e ao final do seu dia tem apenas poucos reais para viver? Existe, e trabalhar a gente tem que entender de diversas maneiras, né? A gente não está aqui falando de profissão, nem somente de ocupação, mas todo esforço de melhoramento individual e coletivo, na produção da manutenção das coisas que são necessárias para a vida, né? Que é o maior direito de todos. Então, existem trabalhos na Terra, na nossa sociedade, mais especificamente no Brasil, em que pessoas trabalham um dia inteiro, exaustivamente, e ao final do seu dia ou do mês, né, ganham muito pouco para manter a própria vida. Isso é injusto. Isso é injusto. Não pensemos que uma sociedade desigual produz meritocracia. Nós temos a ilusão de que aquele que muito se esforça recebe sempre uma recompensa justa para isso. Imagine você catar papelão um dia inteiro, carregar quilos e mais quilos de papelão, e ao final do dia você recebe alguns centavos por aquilo que fez. Isso é justo? É justo que aquele ser consiga tão pouco para sobreviver? É justo que alguns façam tão poucos esforços e tenham milhões e milhões em suas contas? A gente precisa ter coragem de se questionar isso, porque sem questionar esses padrões nós não conseguimos apontar para um lugar melhor. Não é justo. Então, o que é preciso fazer? O que é que nós podemos fazer de maneira coletiva? Quais são as medidas mais próximas que nós temos em nossas mãos para mudarmos não somente a nossa vida, mas a vida daquele nosso semelhante? A caridade é todo o esforço que nós fazemos em melhorar a vida daquele que sequer conhecemos. A gente não tem que pensar somente na caridade como uma esmola, como aquele donativo que a gente dá ali naquele momentaneamente, mata a fome, gera preces a nosso favor, e muitas vezes nós nos contentamos tão somente com aquilo, pensando que cabe a Deus mudar a vida daquele nosso semelhante. Quando nós, muitas vezes, somos os verdadeiros reprodutores da maneira com que a sociedade tem se organizado. Então, como espíritas reencarnacionistas, nós temos a visão do mundo como uma grande oportunidade de trabalho, mas sabemos que Deus não escolhe o mal, a desigualdade, como seu melhor instrumento de melhora. A reencarnação é sempre uma oportunidade de nos renovarmos, não de repetirmos padrões. Se nós repetimos, estamos falhando. Ou ainda precisamos, de fato, repetir aquelas lições até que elas se aprofundem em nós. Mas a repetição por ignorância, ela é compreensível. A repetição por maldade, por insistência no erro, gera exatamente isso, o mal. E não é isso que nós queremos. Não é isso que nós desejamos. De maneira racional, não é para onde nós conjugamos todo o nosso esforço.
nós de maneira racional pensamos, né, já que reconhecemos nessa doutrina tão maravilhosa que nos foi apresentada há tão pouco tempo, né, porque não tem mais de 300 anos, como, por exemplo, foi o fenômeno da escravidão no Brasil. Então, a gente ainda tem que aprender muito com a doutrina espírita. Estamos num processo de transformação e a gente que admira a doutrina espírita como a construção racional dessas leis todas que nós estamos aprendendo, nós temos que apontar sempre para o progresso, né? E desejar que não somente o aprendizado ele fique parado em nosso pensamento, na nossa racionalidade, que ele eduque as nossas emoções e que a partir do momento que nós nos permitimos entender que vamos fazer o esforço de dar o próximo passo, que é executar, né? Mais adiante, Kardec pergunta: o direito de propriedade é sem limites? A resposta é sem dúvidas. Tudo que é legitimamente adquirido é uma propriedade. A legislação humana é imperfeita e consagra frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam as suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça, como eu acabei de dizer. Passando para o próximo tópico, caridade e amor ao próximo, Kardec questiona: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Tudo isso executado sobre a terra, por todos nós, passaremos para um próximo patamar, né? Indulgência para com as imperfeições alheias enquanto estivermos convivendo com imperfeitos. Perdão para as ofensas enquanto estivermos nos ofendendo uns aos outros. Muitas vezes ofendemos ao outro sem a intenção de fazê-lo, né? Então, é importante que a gente se perdoe e perdoe ao outro para que a gente consiga efetivamente conviver em sociedade. A caridade, ela se executa quando existe benevolência para com todos, indistintamente, com aqueles que nós concordamos ou discordamos. Então, mais uma vez, aponta para o desejo de total humanização, ou seja, que todos tenham acesso aos direitos humanizantes, que não indignifique a existência de ninguém. Quando fizermos tudo pautados na benevolência para com o outro, certamente viveremos num plano onde a caridade vai imperar. A questão seguinte, Kardec fala: Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é o contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Os espíritos respondem: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos e perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem, é assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então, todo desejo de voltarmos à lei de Talião, olho por olho, dente por dente, aquele que matou merece ser assassinado, aquele que roubou merece ter todos os seus bens roubados, nós estamos replicando a vingança. Se nós não somos os melhores executores da justiça, porque ainda não compreendemos a sua inteireza, com quem devemos deixar a justiça total? Com a lei divina, com Deus. Somente Ele é capacitado para, no liame de cada entendimento de cada um de nós, executar a justiça em profundidade. Nós nos esforçamos para não sermos injustos. Para isso, é preciso colocar antes mesmo da justiça o amor e a caridade.
Sem isso, não conseguimos compreender que o outro vai encontrar o seu destino conforme as obras que executar. Se nós não tivermos total confiança na justiça divina, nós não conseguimos ter fé. Nós não conseguimos ser caridosos, porque acharemos sempre que estamos perdendo alguma coisa para alguém. Na medida que nós entendermos que o perdão é uma autolibertação, no sentido de que entregamos nas mãos divinas, vamos colocar assim de maneira análoga, né? Fazendo analogia, se nós colocarmos nas mãos divinas todo o poder de fazer a justiça, entregarmos a vida que executa as leis de maneira perfeita, as leis naturais de maneira perfeita, nós nos isentamos de ser instrumento do mal na vida do outro. É preciso que a gente replique um outro padrão de pensamento, o padrão proposto pelo Cristo. Amar os inimigos e perdoar aqueles que nos ofenderam diz respeito a alguém que escolheu viver num padrão de ética distinto. Para isso, é preciso confiarmos inteiramente na justiça divina. Sem isso, não conseguimos desenvolver as outras virtudes. Mais adiante, Kardec pergunta na questão 888: que pensar da esmola? Os espíritos respondem: o homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Essa questão é profunda, exige de nós o desejo de entendê-la, porque os espíritos começam afirmando o homem reduzido e não o que se reduz. Coloca uma responsabilidade compartilhada entre o indivíduo e a sociedade. Quando ele é reduzido a pedir esmola, é que a condição exterior o colocou ou o fez permanecer nessa condição. Aqueles que nasceram na pobreza, muitas vezes nós dizemos: ele está apagando alguma coisa que fez na vida passada, né? Nos colocando como julgadores verdadeiros na vida do outro, quando na verdade a gente sabe que o instrumento maior divino é o amor para agir em nossas vidas, e que se existe sociedade que tenha colocação social tão degradante para o nosso próximo, é porque isso é responsabilidade do conjunto da humanidade que habita aquele planeta, e não responsabilidade de Deus. Nós criamos essas condições. Devemos nos esforçar coletivamente para que ninguém tenha necessidade de pedir esmolas, para que ninguém tenha necessidade de passar fome, de morrer na miséria. Se nós, passando por essa situação, somos testados e vencemos, o mérito, com certeza, é de cada um de nós, de cada um que vivencia essas situações e sai delas melhor. Mas nós de fora, que não estamos vivendo situações assim, não nos cabe julgar. A cada um de nós que presenciamos situações assim, é pedido uma outra postura, é a postura da misericórdia. E a misericórdia se executa além de questões pontuais, mas a maneira com que nós vivemos. Então vamos pensar numa sociedade que vai extirpar a necessidade de pedir esmola. Porque a sociedade baseada na lei de Deus e da justiça deve prover a vida do fraco. De que maneira a sociedade age? Através de mãos individuais, de leis, de projetos mais amplos e através da intervenção política, que é a arte de administrar recursos, vontades, direitos. Não é somente aquilo que nós projetamos
em primeira instância, quando pensamos em política, a política partidária, não, a política do dia a dia. Por exemplo, se escolhermos consumir alimentos produzidos por um pequeno agricultor, nós estaremos alimentando a economia local, a economia mais próxima de nós, e não grandes corporações. Isso é uma escolha política, é uma escolha racional, pensada, que vai impactar, se cada indivíduo fizer isso de maneira coletiva, a vida de toda a sociedade, né? Então, condenais a esmola? Os espíritos respondem não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. E como é que a gente vai ao encontro de cada um desgraçado desse, cada um desse necessitado? Através dos nossos esforços políticos, coletivos. Não vamos pensar que nós estamos aqui para mudar o mundo, mas para contribuir com a sua mudança. E o último tópico fala do amor maternal e filial. Já que estamos falando da lei de amor, Kardec questionou: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Os espíritos respondem que é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas, no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No ser humano, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes, ou seja, para a continuidade da manutenção da vida, a garantia do maior direito de todos, que é o direito de viver. Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? É às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação. Se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência. E quem age assim sempre é animado por um mau espírito. A última questão. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são desculpáveis de não terem por eles a ternura que teriam em caso contrário, ou seja, se fossem filhos que não causassem desgosto? E a resposta é não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado e sua missão é a de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. O esforço de demonstrarmos esse amor maternal, isso independe do papel que nós desempenhamos. Eu conheço homens maternais, então está se tratando aqui do sentimento, né, de amor, de proteção, de cuidado. Esse cuidado e esse amor, ele é dado para que se mantenha a vida daquele outro, para que se concretize a missão que o pai ou a mãe veio desempenhar na vida de um filho, qual seja contribuir para o progresso daquele espírito, contribuindo assim para a melhoria da humanidade. Nós nos relacionamos em regime de solidariedade, quer seja no nível familiar, quer seja no nível coletivo. Que a justiça, a lei de amor, a lei de caridade possa cada vez mais reger os nossos passos. Que, acima de tudo, que cada um de nós, individual ou coletivamente, se comprometa a transformar esse planeta num plano melhor para todos, onde ninguém tenha os seus direitos usurpados, reprimidos ou retirados ao sabor de leis que muitas vezes são tiranas. Que o nosso Mestre Jesus guie os nossos passos, que nós possamos, através não somente da leitura, mas da vivência do Evangelho, reproduzir no mundo um plano melhor. Deus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.